Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Dia a dia, mas na verdade as fake news existem há séculos. A história mostra isso. Mas uma das muito curiosas que eu gosto de ver é que as pessoas, quem já ouviu dizer que as muralhas da China são o único monumento humano que é visível do espaço? Você já ouviu esse comentário? Já, claro que já. É mentira, gente, é mentira. Quando Yang Liwei, que se tornou o primeiro astronauta chinês a ficar em órbita da Terra em 2004, e aí ele declarou: não consigo ver a muralha aqui de cima de jeito nenhum. E aí a surpresa dos chineses, que são megalomaníacos, em que a muralha da China não é possível ser vista do espaço. É claro que ela tem 8.850 quilômetros, ela é realmente gigantesca, foi construída ao longo de séculos, começou no século III a.C., pelo primeiro imperador chinês. E você que estudou na escola de Chamaricota sabe que a finalidade da grande muralha da China era proteger a China da invasão dos mongóis. E hoje é um monumento maior da China. E quem já esteve lá teve a oportunidade de conhecer. As muralhas sempre foram muito importantes. Na Europa, e essa eu tive a oportunidade de visitar com a pastora Elaine, está a cidade de Ávila, E Ávila é uma cidade muralhada, como se diz, e essa muralha começou a ser construída no século XI, na verdade. Bota as fotos de Ávila, você tem aí? Olha só, e é a única cidade da Europa cujas muralhas são originais. Ela está tal qual quando foram construídas, São 2.000 e tantos metros de muralhas, 2.516 metros, na verdade, que circundam o coração desta cidade. Realmente um local turístico maravilhoso, a cidade é linda, vale a pena. Eu ia colocar, inclusive, fotos minhas com a pastora Elaine, mas aí eu vi que o contexto da minha pregação, eu falei assim, vai de encontro ao que eu vou pregar, então deixa eu só colocar tão somente as muralhas. Mais adiante vocês vão entender por quê. Como eu mencionei, muralhas eram muito importantes através da história, porque era a forma em que as cidades se protegiam das invasões inimigas. Havia portas que permitiam o acesso. Quem esteve em Jerusalém comigo, nós percorremos as muralhas de Jerusalém. Vocês devem estar lembrados daquele lindo, maravilhoso portão de Damasco, que a gente entra, já sai no meio daquela feira árabe que vai dar lá na chamada Via Dolorosa. As muralhas, queridos, elas eram uma forma de vencer o inimigo. E é sobre vencer que eu quero conversar e meditar com vocês nesta noite. O tema da nossa mensagem tem a ver com muralhas e tem a ver com vitória, com vencer alguma coisa. O tema é vencendo a si próprio. E nós vamos usar um versículo só que está em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, quem não sabe se dominar é como uma cidade sem muros, ou seja, já está derrotado, já está vencido por toda e qualquer situação. Todos nós sabemos, queridos, que na vida espiritual nós estamos em guerra sim contra nossos apetites e nossos desejos. E a forma de nós, o item 1, querida, por favor. E a forma de nós vencermos a nós mesmos é nós exercitarmos algo que é muito mencionado, mas é muito difícil de ser colocado em prática: o domínio próprio, o autocontrole.
controle em todas as áreas da nossa vida, a todo momento. Até porque nós vamos ver que o domínio próprio é sim um item do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito, quem frutifica, somos nós. Então o domínio próprio é uma decisão, é um posicionamento que nós tomamos diante de Deus e das circunstâncias de que vamos dominar a nós próprios, ou seja, vamos vencer a nós próprios, porque o inimigo mais difícil de nós vencermos, queridos, não está lá fora, está em nós. Nós somos o maior obstáculo da nossa vitória. Tem muita gente pedindo: Senhor, me dá domínio próprio. Mas enquanto, queridos, nós não decidirmos exercer esse autocontrole, o Espírito Santo não vai atuar, não vai atuar. É da mesma forma que você quer que nasça uma laranjeira, sem você ter plantado nada, e você está orando: Senhor, faz brotar uma laranjeira aqui, e ele está falando: planta primeiro, meu filho, coloca a semente, rega, cuida, que quem dá o crescimento sou eu. Ele fala assim, um plantou, o outro regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter noção exata é que nós estamos numa guerra. Assim como as cidades eram muralhadas para vencer e impedir que os inimigos a dominassem, nós precisamos colocar o nosso domínio próprio em exercício, em prática, no cotidiano, tomando decisões a respeito desse autocontrole. A Bíblia diz que nossos desejos são tão fortes que podem nos seduzir e arrastar. Tiago escreve, no capítulo 1, versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Mas esse mau desejo, antes que você comece a pensar, não está relacionado só na área sexual, porque toda vez que a gente fala de desejo, as pessoas pensam na área sexual. Não, queridos, o desejo de falar mal dos outros, de fazer fofoca, o desejo de ver o outro derrotado, o desejo de não fazer o que precisa ser feito, e isso é tão forte, que a Bíblia diz que se você deixar, o teu desejo vai arrastar você, ou seja, vai levar você à força. É isso que a Bíblia coloca. Olha o poder de um desejo. Quando esse desejo está aplicado para aquilo que a Bíblia declara que nós não devemos fazer, ele se torna perigosamente um obstáculo para nossa vida. É aquele desejo de cruzar os braços e não fazer mais nada, é aquele desejo de desistir de tudo, é aquele desejo de você acreditar realmente que não vai dar mais certo, que você já fracassou, é aquele desejo, porque é um desejo. Preste atenção, o adversário, ele vai colocar em nossas mentes, é por isso que nós precisamos do nosso capacete da salvação, essas argumentações como se fossem apresentadas por nós mesmos. E aí, esse desejo é tão forte que você se deixa arrastar, se deixa seduzir. Pedro escreveu que os nossos desejos guerreiam contra nossa alma. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: abstenha-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Abstenha-se, ou seja, não ceda, resista, porque eles estão guerreando contra a sua, contra a minha, contra a nossa alma. E esses desejos são carnais porque são humanos. Desejo da carne significa desejos humanos, e eles vão guerrear toda vez contra a nossa alma, e Paulo escreve sobre isso, a carne vai guerrear contra o espírito, e esses desejos, a Bíblia continua dizendo, são enganosos, os nossos desejos nos enganam. Paulo escreveu sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 22, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos.
Ora, queridos, se os nossos desejos guerreiam contra a nossa alma, se eles são fortes o suficiente para nos arrastarem e seduzirem, eles vão nos corromper, ou seja, vão corromper a nossa vida espiritual, e quando nós somos corrompidos, nós nos tornamos enfraquecidos, a nossa mente é obstruída, a nossa visão ela é encurtada, e o nosso entendimento espiritual é bloqueado. É por isso que você vê tanta gente que se diz crente sem entender nada de Bíblia. Por isso que você vê tanta gente que diz crente falando tanta baboseira que não tem fundamentação na palavra de Deus. É por isso que você vê hoje nas mídias sociais tantas palavras sem fundamento, porque são pessoas que foram corrompidas, sim. Corrompidas pelos seus desejos. Às vezes é o desejo de ter um entendimento acima daquilo que Deus nos deu capacidade de entender. Tem muita gente que gosta de ter, eu tenho uma revelação que foi dada só a mim. A palavra de Deus ela é revelada a todos nós, desde que nós estejamos envolvidos no Espírito Santo do Senhor e tenhamos esse desejo de conhecer a palavra de Deus. Desejos moram em nossos corações. E o pior, às vezes não parecem nem que são ruins. Eu tenho um desejo no fundo do meu coração. É exatamente aí que os desejos estão. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A sociedade diz para você, siga o seu coração. Essa semana eu vi um filme e era o cúmulo do absurdo da sabedoria. A pessoa dizia assim, ouça a razão, mas siga o seu coração. Infeliz, se você ouvir a razão, você jamais vai seguir o seu coração. Jamais, mas as pessoas adoram aquilo que é romântico e saem repetindo por aí. A gente tem que repetir aquilo que a palavra de Deus nos ensina de fundamentação. Mas aí, queridos, a gente, no meio desta guerra, compreende que nós precisamos construir uma muralha ao nosso redor. A vida espiritual, olha para mim, não é romântica não, queridos. É simples como pomba, que lindo. Amar ao próximo como a si mesmo, que lindo. Dá vontade de cantar a canção de São Francisco, né? Não dá? Tudo tão lindo, tudo tão poético. Ame os seus inimigos. É romântico. Só que a Bíblia não é romântica, a Bíblia é prática, é um livro de guerra, não é um livro de romance, para a gente ficar declarando poesia. Livros de salmos, que são verdadeiras poesias, vai ler o livro de salmo com profundidade, vai entender que os cânticos aqui são cânticos de guerra, até os louvores que são entoados são cânticos de guerra, declarando que o nosso Deus é o Rei, Ele é Senhor dos exércitos, é aquele que guerreia e vence por nós. É isso que a Bíblia é, porque a vida espiritual é uma guerra constante, sem trégua. Ninguém pense que o inimigo vai dizer para você assim, olha, vamos entrar em recesso de final de ano, tá bom? Está chegando o Natal, recesso, a gente volta a atacar você no dia 2 de janeiro. Vocês estão achando engraçado, mas tem gente que pensa que é assim. O inimigo hoje sabe que eu estou cansado, vai me dar uma trégua. Guerra espiritual não tem trégua, queridos. Até quando nós estamos dormindo, a guerra espiritual está acontecendo. E nós precisamos, Paulo mostra que a vida espiritual não tem nada de romântico. Olha o que ele escreveu em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é que tem de romântico nisso? Eu esmurro o meu corpo. Sabe aquele tapinha que você vai dar na criança quando ela está colocando a mão onde devia? Pá! É isso que ele faz, exatamente isso. Quando o olho dele quer ver aquilo que ele não deve, ele dá um soco no olho dele. Exatamente isso. Quando o ouvido vai ouvir o que não devia, tampão no ouvido. Quando a boca vai falar o que não devia, soco na boca. E se fosse assim, queridos, todos nós estávamos desdentados, surdos e cegos. Todos nós, a começar em mim, sem exceção. Mas é o que ele fala, eu esmurro o meu corpo, não vai fazer aquilo que eu não quero que faça. Por quê? Porque o desejo que está no coração dele vai mover com ele, vai arrastar, vai seduzir.
E aí a mão está indo, ele não vai, não, volta para cá. E ele puxa de volta. Por quê? Porque é decisão, é prática. É isso que nós precisamos fazer, construir essa muralha. Porque o muro de defesa que se opõe aos desejos pecaminosos que fazem guerra contra a nossa alma é o domínio próprio. Domínio próprio é essa grande muralha. Por isso que a Bíblia diz, quando você não tem domínio, você é como uma cidade sem muralha. Agora, quando você tem domínio, você é como uma cidade muralhada. A pessoa que não tem domínio próprio, autocontrole, ela é presa fácil para qualquer espécie de invasor. Qualquer espécie de invasor. Vem cá, tem um negócio ótimo para você. O que é? Olha, você vai ganhar milhões de reais, tudo é assim, né? Todo negócio é ótimo, ganha sempre milhões de reais e tudo mais, só tem um probleminha, nós vamos ter que fazer um suborno aqui, nós vamos ter que sonegar aqui, nós vamos ter que fazer uma coisa que não é legal aqui, mas você sabe, brasileiro todo mundo faz, e aí eles dizem o quê? O desejo, claro que eu quero dinheiro, todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? E aí, onde é que está o domínio próprio? Onde é que está o autocontrole? Queridos, prestem atenção. Não pensem vocês que as igrejas estão lotadas com 100% de pessoas honestas. Não estão. Não estão. E não é porque existem pessoas que estão indo ouvir a palavra de não, são crentes. Infelizmente, ser crente não é garantia de honestidade. Deveria ser. Infelizmente, ser crente não é garantia de integridade. Deveria ser. Infelizmente, ser crente não é um selo, isso, alguma coisa. Não, mas deveria ser. Por isso, queridos, que não basta ser crente. A gente precisa ter domínio próprio para guerrear contra os nossos próprios desejos. Você já soube da última? Não. Me conta. Vem cá. Vou te contar. Aí o desejo da fofoca, de ouvir, da maledicência, conta tudo, não deixa nada. O quê? Você não vai contar para ninguém não. Não, vai ficar só entre eu e você. Vem cá. Você já soube da última? Isso é o desejo da língua. É o desejo do ser humano. Cadê o domínio próprio? Já soube da última? Não, querido, nem quero saber. Nem quer, mas deixa eu te contar, vai contar para quem quer te ouvir, porque no meu ouvido, pum, não vai ouvir não, e eu só não dou um soco na tua boca, porque eu não posso te agredir, porque bem que merecia. É sério, é porque ele não fala assim, eu gostaria que Paulo tivesse botado assim, esmurro o meu corpo e o dos outros, ia ser uma maravilha. Ele só botou esmurro o meu corpo, quer dizer, eu não posso esmurrar ninguém, porque senão é só, pum, resolvido. André ia se divertir. Domínio próprio, queridos, está relacionado com a decisão interior de se fazer aquilo que na maioria das vezes a gente não tem vontade de fazer. Isso é o domínio próprio. É você decidir fazer o que na maioria das vezes não tem vontade de fazer. Quer ver? As pessoas raramente sentem-se motivadas a estudar a palavra de Deus. Eu preciso, pastor, aprender a gostar de ler a Bíblia. Eu preciso aprender a ter prazer de ler a Bíblia. Eu preciso aprender a gostar de estudar a Bíblia. Mas, para assistir televisão, para assistir Netflix, Prime, série, para assistir novela, as pessoas não fazem esforço nenhum. Mas quando se trata de Bíblia, é difícil, pastor. Sabe, a linguagem é complicada, não é não, queridos? Tem NVI, tem NHTL, tem linguagem de hoje. A coisa mais simples é você ler a Bíblia. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não gostava nem de ler na escola da tia Maricota. Mas a gente precisa tomar essa decisão. Eu preciso me esmurrar. Hoje eu não vou ler a Bíblia não, hoje eu estou cantando. Não, você vai ler sim. Você vai, vem cá corpo, toma aqui, vai ler, infeliz. Lê. É assim mesmo, não brinca não, é assim mesmo. Seu filho diz para você, não quero comer legumes, só quero comer bala no almoço e no jantar. Aí o que você faz? Abre a boquinha, trenzinho vai entrar, se não abrir a boquinha vai entrar na marra, vou abrir um túnel no meio dos seus dentes, abre a boquinha. Queridos, já fui criança, minha mãe me fazia comer com um chinelo do lado.
chinelo do lado. Eu não gostava de comer sopa de legumes, não quero, ela tome, não quero. Pum! Mais. Não quero mais. Botava para fora, ela pegava o que eu botei para fora, agora come de novo. Raiz mesmo. Ela estava assim, educação raiz. E eu agradeço muito a educação que eu tive. Sabe por quê? Porque se ela deixasse que o meu desejo me dominasse, é o que a Bíblia fala, criança que não domina a si própria envergonha a sua mãe. E a gente está vendo hoje em dia uma geração de crianças que não se conseguem dominar, que fazem tudo o que querem. Exemplo de como serão amanhã. O domínio próprio, queridos. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor. Lindo, pastor. Alegria, maravilhoso. Paz profunda. Paciência, nem todos têm tanto, mas amabilidade, está faltando no mercado. Bondade, eu tento ser. Fidelidade, essa então, mansidão e domínio próprio. Sabe por que é domínio próprio? Porque o domínio próprio está relacionado com todos os anteriores. O domínio próprio está relacionado com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade e com mansidão. A gente decide ser manso, a gente decide ser fiel, a gente decide ser bom, a gente decide ser amável, a gente decide ser paciente. Paulo nos ensina isso. Aprendi a estar contente com qualquer situação, decidi. A gente decide ter paz, a gente decide ser alegre, a gente decide amar. Tanto é que a Bíblia manda, ame o seu próximo, ame os seus inimigos. E a Bíblia não me determina fazer nada que eu não tenha condições de fazer, a partir do momento que eu decida fazer. A beleza da Bíblia é isso, queridos. Tudo que a Bíblia manda que nós façamos, é porque nós temos condições de fazer, desde que queiramos fazer. O termo grego que é utilizado para domínio é kratos. Kratos é o termo grego e o significado é ter domínio sobre, exercer poder sobre, ter autoridade sobre. E aí nós pegamos o kratos, o ter domínio sobre, botamos próprio. Domínio próprio é ter domínio sobre você, exercer poder sobre nós mesmos, termos autoridade sobre nós mesmos. É muito fácil você exercer autoridade em cima de outros. É muito fácil você ter poder para com os outros. É muito fácil você querer controlar outros. Mas a Bíblia está exigindo que nós controlemos a nós mesmos. É aquele desejo, hoje eu não vou fazer nada, vou deixar o meu quarto uma bagunça, porque hoje eu não estou com desejo de arrumar nada. E aí você fala, não, mas você tem que arrumar. Porque está associado com disciplina, você vai ter que fazer. E aí você se esmurra, se levanta e vai lá, está cansado, está cheio de dor às vezes, mas faz. Aí você venceu você mesmo. Aquela pessoa, estou muito triste, não tenho nem vontade de levantar da cama, quero morrer, só quero chorar. Essa pessoa não domina a si próprio. Ela vai ter que vencer aquela angústia, aquela tristeza, ela vai ter que levantar. Ela vai ter que decidir tomar providências em relação àquilo, queridos. Porque ela fica esperando o quê? A piedade de terceiros? Fica esperando que alguém olhe para ela e tenha pena dela. A gente precisa dominar o nosso eu através das nossas decisões. Nós temos decisões que significam muita coisa não, se bem que são muito importantes, né? Você decide se vai escovar os dentes ou não. Agora, graças a Deus, tem máscara, graças a Deus. Porque aquelas pessoas que têm aquele bafo de dragão, que falam com você daquele enjoo, assim, daquela vontade, meu Deus do céu. Aí exercício de novo, domínio próprio, tem que ficar aqui, meu Deus, eu vou, aguenta. Hoje tem máscara, ajuda bastante, hein? Tem gente que não aguenta usar máscara, sabe por quê? Por ela mesma, quando ela dá aquela inspirada, misericórdia. Tomar banho ou não tomar, qual é a roupa que você vai usar?
Se você vai usar sapatênis, se você vai usar sapato social, isso é importante, mas não é importante. A grande questão são as decisões de fundo moral que precisam ser elaboradas e racionalizadas para termos um padrão ético relevante e compatível com a palavra de Deus. Decisões de fundo moral precisam ser elaboradas, precisam ser racionalizadas, porque senão vai gerar conflito interno nos aspectos morais e espirituais. A gente quer, de toda maneira, flexibilizar a palavra de Deus. A gente quer, de toda maneira. Essa semana estava lendo a mídia, aquela maravilhosa mídia, atacando porque o presidente estava tendo a audácia de revogar uma lei que foi assinada por Dom Pedro II. Meu Deus do céu, a República aconteceu em 1889. Imagina a idade dessa lei. É óbvio que ela já tinha caducado. É óbvio. Mas interessante, mas é uma lei que não, porque foi Dom Pedro, não pode mexer. Mas na Bíblia, que foi Deus, a gente quer rasgar. Não é bem assim, não. É muito sério, queridos. Sem Bíblia, nós não vamos ter domínio próprio. Sem Bíblia, nós não temos parâmetros. Sem Bíblia, nós não temos limites. Sem Bíblia, nós não temos a essência daquilo que nós precisamos para elaborarmos as nossas decisões de fundo moral. Domínio próprio é igual a temperança. E muitas vezes domínio próprio é traduzido como temperança. É a capacidade de tomar decisões ou reagir sob pressão emocional, de temperar e equilibrar emoções. Temperar. Quem cozinha sabe a importância de se temperar alguma coisa. Se você bota sal de menos, fica sem gosto. Se você bota sal demais, fica salgado, fica intragável. Por isso que tem a receita. Tanto disso, tanto daquilo. Bota uma pitada disso, bota tanto disso, tanto daquilo, para que a coisa fique equilibrada. E assim é com o nosso domínio próprio. Nós precisamos aprender a temperar. Tem pessoas que são apáticas, não reagem. Isso é falta de domínio próprio. Não pense você quando você pega uma pessoa apática, aquela pessoa, não, é que eu suporto tudo e todas as coisas. Não é isso que a Bíblia fala. Está faltando tempero. Mas também tem aquela pessoa que exacerba tudo. Aquela pessoa que leva tudo para a ira, para o rancor, para o ódio. Eu gosto de uma briga. Se subir no tamanho eu não desço mais, eu vou ficar rodando a baiana. Vai rodar lá fora, meu filho, porque aqui dentro não tem espaço para isso não. E nós sabemos que é assim. Tem aquelas pessoas que falam assim, quando eu sou bom, mas quando eu sou mal, eu sou pior ainda. E ainda fala isso como se fosse qualidade. Então você vai falar assim, ridículo. Que coisa absurda. E as pessoas falam isso como qualidade. Pastor Elaine mencionou, acho que foi na quinta-feira, dou um boi para entrar numa briga, mas dou 1000 para não sair dela. Ridículo. Vai olhar o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia fala. A temperança é um aspecto do fruto do Espírito que é altamente racional. E, entendeu agora? Altamente racional. Razão. Senhor, me dá domínio próprio. Está orando muito e fazendo pouco. Senhor, me transforma, porque eu não consigo tomar as decisões que eu quero. Presta atenção, queridos, é racional. Por isso que somos nós quem frutificamos. Exige a coordenação de estruturas psicofísicas altamente importantes. Sabe por quê? A cada impasse, a cada situação que surge, a cada momento que se apresenta uma complexidade, o cérebro, ele vai acionar registros biofísicos. A mente vai buscar uma situação parecida com aquela que você já viveu, similar, e ela vai trazer para você, no espaço curtíssimo de tempo, as reações e o tempero das emoções que você teve lá atrás, com aquilo que você anteriormente vivenciou. E através desses processos mnemônicos, está aqui a pastora Elaine, que conhece isso muito melhor do que eu,
vai reconstruir esses atos. E aí a gente vai tomar essas atitudes, mas presta atenção. Muitas vezes essas atitudes, a maioria das vezes, pertencem ao chamado velho homem. E a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Se aquela pessoa era uma pessoa cujas emoções a levava a ficar se lamuriando o tempo todo, se levava a ficar reclamando o tempo todo, angustiada, desesperada o tempo todo. E se ela não é verdadeiramente alguém que frutifique o domínio próprio, ela vai continuar sendo um crente assim. Por isso está cheio de crente reclamão, cheio de crente ó dor, ó vida, cheio de crentes dizendo, eu fui chamado para o sofrimento, e ao mesmo tempo, cheio de crentes dizendo assim, não, eu posso tudo, eu posso todas as coisas. Mas qual é o contexto disso tudo? Quem disse que você pode tudo? A Bíblia diz, mas ela dá o contexto disso. Ela não diz só porque nós somos crentes, nós podemos todas as coisas. Ela vai mostrar para mim e para você, aonde, de que forma e de que modo ela vai permitir que eu diga que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A gente isola aquele texto do contexto e sai reproduzindo absurdos, falta de domínio próprio, falta de racionalidade. Sabe qual é o problema do crente que é só emoção? Eu sou crente de emoção, eu choro o tempo todo, eu sinto fogo consumindo aqui dentro, aí quando acaba a emoção, acaba a fé também. Quando acaba a emoção, acaba o culto. Por isso que nós somos racionais, por isso que o culto é racional, por isso que o fruto do Espírito é altamente racional, por isso que o domínio próprio é decisão, é racionalidade, porque as emoções podem cessar, mas nós vamos continuar frutificando, e nós precisamos entender isso. Cada nova situação a ser enfrentada, queridos, a tendência humana é sempre repetir o comportamento anterior. E aí, muitas vezes nós nos tornamos escravos das nossas emoções. E a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você não domina, você é escravo daquilo que domina você. Tem pessoas que são dominadas por uma raiva do mundo, uma raiva de tudo. E aquela raiva que domina aquela pessoa, faz daquela pessoa um escravo sem liberdade, para poder decidir aquilo que precisa decidir. Escravo não decide. Tem pessoas que literalmente vivem num mundo onde elas têm um complexo de superioridade. Elas se acham melhores que todo mundo. E elas são escravas desse complexo de superioridade. Porque aquilo a impede de tomar as decisões necessárias para seguir adiante. Salmo 119, 133 diz assim, dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. O pecado só domina a mim e a você se nós permitirmos. Não tem nada que nós sejamos forçados a fazer, absolutamente nada. Nem Satanás pode fazer com que você venha fazer algo que você não quer. Está aqui, eu tenho uma série de advogados aqui dentro. A coisa mais absurda é aquele assassino, aquele estuprador, que chega e fala assim, não, mas eu fui possuído, foi uma possessão demoníaca que me levou a fazer aquilo. Ele sabia o que estava fazendo. E se ele foi dominado pelo demônio, é porque ele permitiu que fosse. Acredite, queridos, demônio não invade assim não. Se você abrir a porta, ele entra. Mas você tem que abrir a porta. Só que as pessoas romantizam tudo. E aí, o homem não pode nada. Por isso, Deus não depende da gente, depende da tua graça sempre. A graça vai agir na nossa salvação, queridos. A graça vai ser suficiente para que nós tomemos as decisões que são necessárias para o nosso domínio próprio. Salmo 94, 9 diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o
teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha só, a ansiedade me dominava no íntimo. Mas por que eu deixei a ansiedade me dominar? Por que você deixou a ansiedade dominar você? Se a própria Bíblia diz assim, lancem sobre mim a vossa ansiedade, ou seja, arranquem, vocês podem. Vocês arrancam, a Bíblia diz assim, eu arranco a ansiedade e lanço sobre ele. Não é ele que vem arrancar de mim, não. A gente precisa entender isso. Nós somos ansiosos porque nós nos deixamos dominar pela ansiedade. Ah, pastor, é muito bonito, mas é muito difícil de ser colocado em prática. Não, não é não, queridos. Aí que a gente precisa entender, construir uma muralha pode dar trabalho. E vai dar trabalho. Mas quando ela está erguida, ela se torna intransponível. Por isso, vença a si próprio. Vença, não se deixe dominar. Em muitos momentos da vida, as nossas emoções, sejam elas angústias, ansiedades, vão tentar nos dominar. Fúria, agressividade, parece que começa a borbulhar, vai num crescente aqui dentro. Vai num crescente, é por isso que quando tem discussão entre casais, eu não suporto essa palavra DR. Vamos ter DR. O que é DR? Discutir relação. Já falou que vai ter discussão, queridos. Vamos discutir. Não é CR, vamos conversar, vamos discutir a nossa relação. E é óbvio que na discussão não vai ter bom resultado. Não vai ter. E as pessoas hoje adoram invocar, vamos discutir. Não, querido, não é, a discussão não é um debate, até porque é o seguinte, numa discussão, um vai querer convencer o outro que está com a razão. É sempre assim. Não é um que vai querer ceder, não, eu estou aqui nessa para discutir, porque eu vou convencer você que a razão é minha, que os meus argumentos são mais fortes. E aí, a gente se deixa dominar. A Bíblia é clara, não se deixe dominar. 1 Coríntios 3,12 diz assim, Paulo, sempre Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ele escreveu, mas o Espírito Santo não deixará que nada me domine. Ele escreveu isso? Mas Deus não deixará que nada me domine. Ele escreveu isso? Mas Jesus Cristo virá com seus anjos em glória e não vai deixar que nada me domine. Ele escreveu isso? Vamos ler a Bíblia. A Bíblia é para ser lida da forma que ela foi escrita. Não é para a gente romantizar, não é para a gente fazer paráfrase, de forma que nós tenhamos o conteúdo que nos interessa. Ele é claro, eu não vou me deixar dominar por nada, não deixarei que nada me domine. Tomou a decisão, agora vem a graça. Tomou a decisão, agora vem a graça do Senhor, agora vem o poder que nós não possuímos, porque eu decidi, porque eu me posicionei, porque eu fiz, porque eu combati o velho homem, porque eu não fui dominado pelas minhas emoções. A Bíblia é tão linda, queridos, que ela diz para mim e para você, tenha controle emocional. Quando uma pessoa está descontrolada, para mim essa pessoa não é crente não, desculpe. Quando você vê uma pessoa partindo, crente que é crente, não parte para cima dos outros. Não é que ele não tenha vontade, não. Tem, e como tem. Mas ele vai dominar a si próprio. Crente que é crente, não vai falar dos outros. Não é porque ele não tenha vontade, não, queridos. Porque muitas vezes estão falando dele, ele fala assim, querido, se eu abrisse a boca com o que eu sei de você, eu acabava com você. Mas sabe por que ele não abre? Porque tem domínio próprio. Porque tem domínio próprio. É o controle emocional, é saber dominar-se. De novo, Provérbios 25, 28. Olha só. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se. Eclesiastes 7,9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Uma pessoa que sabe se dominar, ela é abençoada por Deus. Quem sabe se dominar é
abençoada por Deus. Agora, olha só. É claro que eu apontei aqui uma série de emoções que podem ser classificadas como negativas, porque elas vão depor contra o nosso domínio próprio. Mas nós necessitamos ter domínio próprio também sobre as chamadas emoções positivas. Tem gente que não tem. Tem pessoas que quando recebem uma boa notícia, ela não vai descansar enquanto não postar em tudo que é rede social e falar para todo mundo. Todo mundo tem que saber. Falta domínio próprio. Aquela pessoa que tem que contar para o mundo inteiro, porque senão, só eu sabendo, não tem, sabe, todo mundo tem que saber, porque só eu sabendo, sabe, só eu sabendo que eu fui abençoado, não tem graça. As pessoas precisam saber para ficar com inveja. As pessoas precisam saber para ficar sabendo, olha só o que é que está acontecendo com ele. Nós precisamos ter domínio próprio, queridos. Já mencionei aqui, alguns meses atrás, uma pesquisa de uma universidade alemã. E a própria pesquisa da Universidade Alemã apontava que as redes sociais têm aumentado e muito a inveja no exercício dos relacionamentos sociais. Claro, ninguém posta derrota na rede social, posta lá, irmão, posta lá. Posta lá que, ontem eu fiquei desempregado, ore por mim, não. Quando a gente é promovido, todo mundo tem que saber. Tem pessoas que expressam seus sentimentos amorosos com um exagero. Se eu não beijar em público, se eu não agarrar em público, se eu não ficar amassando em público, para todo mundo ver, ninguém vai saber de quanto eu sou querido, não é nem de quanto eu quero não, de quanto eu sou querido. Tem pessoas que podem comprar, mas comprar só não basta. Eu tenho que sair e falar assim, sabe quanto é que foi esse meu blazer aqui? Tem ideia? Tem não, tadinha, não pode comprar. Tem ideia, César? Quando foi esse blazer aqui? Cara, foi caro. É de marca, tá? É de marca. Sabe essa bolsa aqui, querida? Olha só essa bolsa que eu comprei na Gucci. Estava R$17.800. Eu comprei. Literalmente. As pessoas fazem questão e elas não percebem como está faltando domínio próprio, como isso é indelicado. Porque tem gente que não pode. Mas é meu irmão em Cristo, é morar no mesmo céu que eu. Mas nós queremos ostentar. Essa ostentação é falta de domínio próprio, é falta de sabedoria, é falta de discernimento. As nossas emoções, elas precisam ser comedidas. Provérbios 16:32 diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale você ter domínio próprio do que você ser conquistador de uma cidade. Mais vale eu exercer o meu domínio próprio do que conquistar uma cidade inteira. E é claro que o tempo não me permite, e a gente não vai falar do domínio mais difícil que existe. Que a Bíblia diz, o domínio da língua. Mas isso aí eu vou guardar, pastor, ele está sugerindo, porque não vai dar para a gente. Só para você entender o que a Bíblia diz, queridos. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se. E é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. É a Bíblia. Ela diz assim, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da vida. A língua incendeia a vida toda da pessoa. Ainda diz assim, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. Aí você vê gente com a vida destroçada, língua. Língua incendiada não é por Deus não. A gente agora diz assim, né, línguas de fogo, labaredas de fogo e tudo mais. Tem língua que é incendiada pelo inferno, a língua que não domina a si própria. A Bíblia é clara, é o órgão mais difícil. Você vai conseguir dominar o seu olhar, o seu ouvido, você vai conseguir dominar o seu estômago agora. Quem domina a língua, a Bíblia diz, torna-se perfeito. Torna-se perfeito. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, queridos, porque eu preciso terminar a mensagem.
vença a si próprio. Viva com disciplina. Vida espiritual requer disciplina. Vida espiritual só é possível com disciplina. Disciplina para organizar nossa rotina, para cuidar da nossa saúde física, mental, para equilibrar nossa vida emocional e espiritual. Então é o seguinte, crente que é crente pode até não ser a pessoa mais organizada do mundo, mas a casa do crente é sempre limpa. Se essa pessoa, ela é entulhadora, não, como é que é o nome daquela pessoa que gosta de guardar as coisas? Entulhadora também serve. Acumuladora está precisando de libertação. Acumulador está oprimido. Olha o que eu estou falando. Acumulador está oprimido. Falta disciplina para decidir fazer aquilo que necessita fazer. Disciplina para escolher amigos, para selecionar sites onde navegar. Disciplina para limitar temas de conversas com o terceiro. Até aqui eu falo, daqui em diante eu não falo mais. Até aqui eu posso conversar, agora eu já não posso mais. O assunto não me interessa mais. A gente precisa de disciplina. E olha só, deixa eu esclarecer. Quando eu estou falando de você acumular, não estou falando de você que faz coleção, não. Tá? Se você faz coleção de troféu, você faz coleção de caneca. Estou falando aquelas pessoas que acumulam lixo. Não consegue jogar fora uma caixa de pizza. Não consegue jogar fora um resto de comida. Porque ela acumula absolutamente tudo. 2 Pedro 1,5,8 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Você tem fé? Acrescenta a virtude. A virtude, o conhecimento. Você tem virtude? Então acrescenta o conhecimento. Você tem conhecimento? Então acrescenta o domínio próprio. Acrescenta o domínio próprio. O domínio próprio aí vai gerar o quê? Perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O domínio próprio impede que eu seja inoperante e improdutivo. Você quer uma vida produtiva, cheia das bênçãos de Deus? Domine-se. Você quer ter uma vida plena das vitórias que Deus tem para nós? Vença a si próprio. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.